Desde sua primeira Copa, o futebol já se encontrava entre os esportes de maior popularidade mundial, com grande influência política e tradicional. No caso do jogo da Copa do Catar, em 2022, houveram cerca de 1,5 bilhões de pessoas que assistiram ao torneio. Já na Copa deste ano, um aumento significativo para 1,8 bilhões de espectadores, representando quase 20% da população mundial. Com isso, Fernando Busseto, doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, ressignifica o futebol, diferenciando-o de uma prática esportiva e tornando um rumo além do entretenimento comum, inserido no nosso espaço social. O estudo do futebol pela geografia passa pela abordagem cultural, pois este se refere a um aspecto marcante das culturas de países, estados e cidades. Giulianotti atribui a importância dada ao futebol não apenas porque este é parte integrante de uma cultura, mas também porque as características valorizadas no jogo nos dizem algo fundamental sobre as culturas em que ele é praticado. Este autor ainda aponta o futebol como elemento central em diversas culturas. Sua centralidade cultural na maior parte das sociedades significa que o futebol tem uma importância política e simbólica profunda, já que o jogo pode contribuir fundamentalmente para as ações sociais, filosofias, práticas e identidades culturais de muitos e muitos povos. Inclusive, o futebol foi altamente utilizado como instrumento político de legitimação não apenas de uma nação, mas também de regimes, principalmente ditatoriais. Este é o caso da utilização das seleções nacionais e clubes pelos governos de Mussolini, Hitler, Videla, Franco e de muitos governantes brasileiros. Em outras palavras, Fernando faz uma relação entre o jogo e a identidade cultural, como povo e nação. Em sequência, passamos a uma entrevista de um torcedor aqui no estado de Flórida, Estados Unidos. Eu vendi minha casa lá no Japão para vir até aqui, vendi minha casa, vendi minha loja, só para ver o Casimiro mirando meu país. Eu tô bravo, tô muito bravo, mó caro os ingressos, essa coisa aqui. Pra esse cigano me mirar meu país. Muito bom, muito bom. Estádio animado, não? Mas em relação aos preços exorbitantes dos ingressos, por que não há públicos de minoria relevante nos estádios? E ainda, por que o futebol se precifica se é uma cultura popular? Tudo isso e mais com uma análise do nosso repórter, David Meiros. Boa tarde, Pedrão. Se por um lado o futebol carrega uma grande identidade cultural e política, pelo outro, ele vem se tornando cada vez só mais um grande produto econômico. O aumento expressivo nos preços dos ingressos e a modernização das arenas e estádios contribuíram para a mudança do público-alvo, tornando o acesso mais restrito a certos grupos sociais. Diante desse cenário, o futebol vem sendo alvo de debate sobre o seu futuro. Ele ainda pertence ao povo ou ao mercado? Seguimos agora com um debate entre dois profissionais de nossa bancada. Aqui quem fala é David Meiros e boa tarde. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse debate, eu estou muito bem. E você, como que você está? Muito bem também, é uma honra igualmente estar aqui para poder debater com você. Então vamos começar o nosso primeiro tópico? Primeira pergunta que eu tenho para você é o que você pensa sobre esses preços abusivos dos ingressos da Copa do Mundo? Opa, meu amigo, na verdade, eu penso que esses preços que são abusivos para vocês, na verdade são justos, por conta do significado cultural e social que a FIFA tem hoje em dia. E também os preços que a FIFA tem que arcar com infraestrutura, segurança, funcionários, conforto, é muito grande. E é normal que uma parcela disso vá para os consumidores. Então, isso é uma forma de suprir, da FIFA conseguir suprir as necessidades dela. Ah, sim, entendo o que você quer dizer, mas acho que também vale lembrar que tanto a FIFA quanto as outras organizações que administram esses eventos têm outras formas de lucrar também. Por exemplo, com os patrocínios, com as publicidades, com os investimentos e até com a venda de produtos, que já é mais que suficiente para tornar o ingresso um pouco mais acessível e não colocar uma parcela tão grande dos custos na mão do torcedor. Sim, eu entendo o seu ponto, mas a gente também tem que levar em conta a oferta e a demanda. E, assim, para quem de casa não sabe o que é oferta e demanda, a oferta e demanda é basicamente quando um produto ele tem muita procura por ele, só que ele é muito escasso. Portanto, o valor desse produto acaba aumentando drasticamente. E é o que acontece com a Copa.
Com a oferta e demanda, é normal que os assentos acabem ficando muito mais caros. Afinal, só nessa última Copa teve mais de 1,5 bilhões de espectadores. E esse número não cabe no estádio, né? Então, a gente tem que levar em conta isso também, meu amigo. Tá bom, realmente. A oferta e demanda, ela pode explicar esse aumento nos preços, mas não é uma justificativa para essas organizações explorarem o preço desses ingressos. Porque se o próprio ingresso fica tão caro que uma boa parte da população que consome não pode comprar esses ingressos, então o futebol também está se tornando inacessível para as próprias pessoas que deixaram esse esporte famoso, que fazem parte da cultura e da identidade dele, que transforma o futebol cada vez em uma coisa mais comercial e o torcedor em um consumidor desse mercado. É claro que a gente tem que pensar nisso, mas se a gente for considerar um evento desse porte, dessa qualidade, é normal que os ingressos sejam muito caros. Quem tem condição paga, quem não tiver não paga. Quem tiver condição de comprar um assento melhor vai comprar um camarote. E é assim que acontece. Assim que acontece como existem restaurantes e hotéis com qualidades diferentes por conta do preço e do valor que serão oferecidos. Então, eu entendo o seu ponto, só que a gente tem que pensar nisso, que é um evento com porte muito grande. E quem pode pagar pode, quem acaba não podendo, não vai. Você não acha? Tá bom, mas a Copa do Mundo e o futebol não se tratam só do camarote ou desses ingressos caros. Eles também fazem parte da nossa cultura e fazem parte da nossa identidade brasileira, também como de todos os outros países que estão participando dessa Copa. Se só as pessoas mais ricas estão podendo pagar por essa experiência com mais qualidade, a gente está expulsando as pessoas que não podem pagar por essa experiência de celebrar a própria cultura delas, que está transformando cada vez mais o futebol num comércio e num mercado, que quem paga mais pode ter essa experiência melhor. O problema não é esses ingressos caros. O problema é como que a gente está expulsando essas pessoas de poderem celebrar a própria identidade. Tá bom, mas como que eles iam ter dinheiro pra pagar os artistas, por exemplo? Você acha que a Shakira, o Justin Bieber, o BTS iam aceitar um cachê tão baixo assim? Não entra na minha cabeça, não é normal que isso aconteça. Eles precisam de muito dinheiro e a FIFA precisa suprir. Isso que você não tá entendendo. Beleza, mas não é por causa desses shows ou desses artistas famosos que o torcedor é obrigado a comprar o ingresso com esse preço tão absurdo. Como eu já tinha falado, a própria FIFA tem outras fontes de renda. Por exemplo, tem os direitos de transmissão, tem os comerciais, os patrocínios e também essa questão dos artistas milionários são tudo questões opcionais para uma Copa realmente acontecer. E se a organização decide gastar esses milhões com essas celebridades, não é justo eles usarem isso para poder afastar a maioria dos torcedores dos estádios. Esse programa é uma farsa. Esse programa é uma farsa, tá bom? Eu tentei falar várias vezes, eu não consegui falar nenhuma das vezes que eu tentei. Você me cortou, você foi completamente desrespeitoso comigo. Você não entende os meus argumentos e acaba desdenhando deles. Eu tenho todas as provas aqui, já estava organizado para eu perder. Tá aqui no meu celular, olha aqui. Apaga isso, apaga isso. Após ouvirmos diferentes pontos de vista no debate, fica evidente que o futebol vai muito além das 4 linhas. Ele é ao mesmo tempo cultura, identidade e também um grande negócio. O aumento no valor dos ingressos e a transformação dos estádios em arenas modernas mostram como o esporte tem se adaptado às exigências do mercado. No entanto, esse processo também levanta um alerta importante. Até que ponto essa evolução afasta o torcedor, que sempre foi parte essencial desse espetáculo? Equilibrar desenvolvimento econômico e acesso popular parece ser um dos grandes desafios do futebol contemporâneo. Afinal, manter viva a essência do esporte significa também garantir que ele continue sendo espaço de diversidade, paixão e pertencimento. E você, o que pensa sobre esse tema? O futebol ainda pertence ao povo ou ao mercado? Deixe sua reflexão. Nós ficamos por aqui e esperamos você na próxima edição.